Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da Verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Antes de eu ler, nós vamos orar, pedindo para que Deus fale as nossas coisas. Senhor, meu Deus, meu Pai, com temor e tremor, Senhor, que mais uma vez aqui, na incumbência de ler a Tua Palavra e anunciar a Tua Palavra, Pai. Mas eu creio que a Tua misericórdia repousa sobre a minha vida, a vida da minha família e a família do Senhor, que é a igreja. Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz. Fala no meu coração que eu preciso ouvir a Tua voz. Deus maravilhoso, o Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor sonda os nossos corações. Mas nós precisamos conhecer a Ti. Por isso o nosso pedido é que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Fala conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Pedi aos irmãos que abrissem no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, no versículo 37. Mateus 23, 37. A palavra de Deus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não devereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Graças a Deus por esses versículos. Eu devo confessar aos irmãos que, com pesar que eu recebo essa notícia referente ao nosso irmão André, ali a sua família, porque eu tive a oportunidade de estar lá e poder observar a necessidade do povo lá de ouvir a palavra de Deus, de ser anunciada ali a palavra de Deus, como tem que ser. Cristo o centro, Cristo tudo e nada mais. Mas isso acontece porque o cristão em si, no decorrer dos dias, com as dificuldades, deixa-se levar pelas coisas referentes ao mundo secular. E passa a não ver Cristo mais como o único alvo direcional de sua vida, o único alvo a ser alcançado. E começa a acrescentar outras coisas. E aí se envolve no meio político. Cristo já passa a não ser mais a suficiência. É necessário outras coisas. É necessário buscar artimanhas para que talvez o Estado venha a suprir a minha necessidade. Mas a Bíblia não confere assim. A Bíblia diz que nós somos povo de Deus. E eu dou graças a Deus porque está terminando. Amanhã acaba tudo. Acaba tudo
toda a discussão, acaba toda a postagem referente ao que está acontecendo no nosso país. Nós temos que observar tudo o que acontece e ir na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito? E aí, quando nós chegamos, enxergamos tudo e trazemos para nós, observando a nossa vida, nós vamos perceber que nós precisamos de uma coisa apenas: a presença de Deus na nossa vida. Nada mais que isso. Nada mais. Se nós dissermos que nós precisamos de Deus e mais alguma coisa, então essa mais alguma coisa vai prevalecer na nossa vida. Deus já não vai ser mais a primazia. Então, eu tenho que ter consciência de que o que eu preciso na minha vida é mais da presença de Deus. E Deus só vai ser presente na minha vida quando eu for presente a Ele. Quando eu buscar somente a Ele. Quando eu aprender a depender somente dEle. Quando eu almejar a presença dEle na minha vida. Porque a palavra de Deus diz que Jesus está do lado de fora. Ele está à porta e bate. Mas Ele não vai entrar se nós não abrirmos a porta. Se nós não ansiarmos pela comunhão dEle conosco. E aqui, quando nós lemos esse versículo aqui, Jesus está lamentando. Ele está num determinado local e ele está olhando para a cidade de Jerusalém. E é com pesar que ele está dizendo: Jerusalém, Jerusalém. Oh Jerusalém, se vocês tivessem dado ouvidos às minhas palavras, se vocês tivessem atentados para a minha palavra, ah Jerusalém, se vocês tivessem me conhecido, se vocês tivessem ouvido os profetas que antes de mim foram enviados até vós, mas pelo contrário, vocês não ouviram, vocês mataram os profetas, e Jesus está prestes a ir para a cruz. Então Jesus fala: ah Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos? Agora Jesus está falando do povo, o povo de Deus, escolhido por Deus, a descendência de Abraão, tirada da escravidão do Egito, direcionada a Canaã, conduzida por Deus através de Moisés. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. O que eles rejeitaram ali, nesse momento em que Jesus está ali lamentando pelo ocorrido? Eles rejeitaram a presença de Jesus. Eles rejeitaram a presença do Deus encarnado, o Messias prometido. Eles viraram as costas para Jesus. Eles não reconheceram que estavam diante do verdadeiro remidor de Israel. Mas aí que entra a confusão, quando nós misturamos a vida espiritual com a vida secular. Eles almejavam um libertador político. Eles queriam um Jesus político, um rei terreno, que viesse livrá-los da opressão romana vivida naquele momento. Mas todas as vezes que queriam, que quiseram proclamar Jesus como rei, ele saiu, ele não aceitou. Porque Jesus não misturava. Não pode haver mistura. Ou a nossa vida é espiritual ou é carnal. Nós temos todo o respaldo bíblico de Deus para nós vivermos uma vida totalmente dependente dEle. Porque, como eu disse na última vez que eu estive aqui, quando Jesus envia os seus discípulos, Ele diz: não levem nada,
nem bolsa, nem sacola, nem alforje, nem sandália, nada. E eles foram. Depois Jesus envia novamente, da mesma maneira, da mesma forma. Mas mais na frente, quando Jesus está reunido com eles, Jesus pergunta para eles: quando eu vos enviei, sem bolsa, sem alforje, sem sandália, sem nada, porventura faltou para vocês alguma coisa? Jesus estava falando da necessidade física deles. Faltou alguma coisa para vocês? Na missão que eu lhes dei? E a resposta foi única: nada. Não nos faltou nada. Jesus foi a provisão deles. Jesus foi a suficiência deles. Por isso, irmãos, de tudo que nós buscamos, nós não precisamos de nada além da presença de Deus na nossa vida. Que Jesus seja tudo para nós. Que Jesus seja a nossa alegria nos momentos de dificuldades. Que Jesus seja o nosso porto seguro quando nós achamos que não há mais esperança, quando não há mais nada a se fazer. Que Jesus possa nos sustentar nesse caminhar, porque dias difíceis virão. Estamos vivendo dias difíceis, mas dias mais difíceis virão. Mas o Senhor é a nossa retaguarda. O Senhor é o que vai à nossa frente. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor. O Senhor é o nosso sustento. E nós precisamos unicamente da presença de Deus na nossa vida. E essa é a vontade de Deus para conosco. Mas eles rejeitaram Jesus. Há um momento na vida de Jesus que ele está passando ali e ele encontra com um endemoniado. E aquele endemoniado começa então a clamar, não ele, mas o que está nele: o que vieste fazer, ó Filho do Deus Altíssimo? Vieste me atormentar antes do tempo? Porque o diabo sabe que ele tem um tempo determinado. O diabo sabe tudo que ele aguarda. O diabo sabe, e ele estava falando do dia do juízo. Vieste me atormentar antes do tempo, Filho do Deus Altíssimo. E a palavra de Deus fala, e isso está lá em Lucas 8, em Mateus também, que ali perto estava pastando uma manada de porcos. E aqueles demônios, que se denominava legião, clama a Jesus que não os lance no abismo, mas que eles possam incorporar naquela manada de porcos. E Jesus manda, Jesus ordena, Jesus permite. Por que Jesus permite? Porque Jesus tem compromisso com a sua igreja. Se ali estivesse uma manada de ovelhas, de um filho de Deus, certamente Jesus não permitiria. Mas Jesus tem compromisso com a sua igreja. E Jesus permite. E toda aquela manada, a palavra de Deus fala que se precipitou-se. Caíram no precipício, morreram todos. E o povo ali, os gerazenos ali, eles ficaram sabendo do ocorrido. E eles clamaram para que Jesus se retirasse dali. Ou seja, eles não queriam a presença de Jesus ali, porque Jesus atrapalhava os negócios deles e trouxe a eles prejuízo financeiro. Eles não entenderam a mensagem de Cristo naquele momento. Como libertador, ao ver aquele homem destituído da sociedade, todo imundo, sujo, maltrapilho, ali, endemoniado, agora ele estava limpo.
com vestes dignas, liberto de toda a opressão demoníaca. Eles não entenderam o milagre e não aceitaram aquele que realizou o milagre na vida daquele homem. O montante financeiro para eles, referente ao que eles perderam, foi mais importante do que a presença de Jesus ali. E isso, irmãos, é para nós refletirmos a respeito da nossa vida, daquilo que nós estamos vendo como primazia na nossa vida. Porque desde o início da criação do homem, o desejo de Deus é sempre de ter um relacionamento íntimo com o homem. A vontade de Deus é conversar com cada um de nós face a face, como Ele conversou com Moisés. Mas quando nós olhamos para todo o povo de Israel, quem ali era mais digno do que Moisés no tocante à presença de Deus na vida dele, da proximidade com Deus, da obediência a Deus, do agradecer em vez de murmurar? É essa a vontade de Deus, de ter um trato familiar de pai para filho com cada um de nós. Mas é difícil o homem entender isso, e a tendência do homem é afastar-se de Deus. E eu torno a repetir, muito importante isso, que eu aprendi, e eu sempre repito e trago como regra de vida para mim, que o único que nos une é Cristo. Tudo que está abaixo nos divide. A divisão, quando eu tomo uma posição nisso ou naquilo, contrária a meu irmão, eu não digo isso referente à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é única e nós temos que ter um pensamento único em compartilhar a palavra de Deus como ela é. E prova disso está aqui os nossos irmãos que esteve conosco aqui no domingo passado, quando juntos aqui nós compartilhamos a palavra. E pasmem, nós não chegamos a nem ler o versículo mencionado pelo nosso irmão que estava aqui, mas nós conversamos a palavra, nós compartilhamos a palavra, houve comunhão. Mas quando há diversidade de pensamento referente a coisa secular, há divisão, porque Cristo não compartilha disso. Mas quando há compartilhar da palavra, aí Cristo está. Porque a palavra de Deus diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E o Senhor está aqui essa noite, não por causa do local, mas por causa da igreja reunida. E Cristo tem que ser a primazia. Cristo tem que ser o único. Cristo tem que ser suficiente. Porque quando Cristo passa a não ser suficiente, aí nós ouvimos notícias como essa e nos entristece. Nos entristece pelos nossos irmãos. Eles precisam ser orientados novamente. Eles precisam voltar ao primeiro amor. E como fazer isso? Orando por eles, suplicando a Deus pela vida deles. Sabe, irmãos, quando o Senhor criou o homem, Ele estabeleceu a Adão: de tudo você pode tocar, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nisso você não pode tocar. Mas o diabo foi na parte mais fraca da mulher. E Adão poderia estar ali como cabeça da mulher e impedir, mas não, ele foi omisso, sim. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, na virada da tarde, ele vinha conversar com Adão. Ele vinha tratar com Adão, o homem que ele criou. Agora você imagina, irmãos,
Você está lá na sua casa, lendo a palavra, e de repente você recebe a visita de um irmão, que vem ali, sem você esperar, e agora juntos ali, você o recebe, juntos ali você começa então com ele ali a compartilhar aquilo que você estava lendo referente à palavra de Deus. Isso é maravilhoso. A comunhão entre os irmãos. E é isso que Deus estabelece ali, uma comunhão direta com Adão, que foi interrompida pela desobediência e a vontade de obter conhecimento, querer ser igual a Deus. O diabo oferece para ele o que o próprio diabo não tinha conseguido. Mas agora o pecado é estabelecido e o homem agora foge da presença de Deus. Adão se esconde, o Senhor vem para visitá-lo, o Senhor já sabe de tudo que aconteceu, mas Adão está escondido. Ele fugiu da presença de Deus. E quantas coisas têm impedido nós de estarmos na presença de Deus? Quantas coisas referentes a tudo que acontece na nossa vida diariamente? Há tanto o que fazer, e nós deixamos a palavra de Deus por último. Eu gostaria de ler para os irmãos em Êxodo, porque eu já vi, irmãos, lendo algo referente a isso, e perceber que a presença de Deus, ela tem que estar em mim constantemente, mas para que essa presença se torne realidade na minha vida, depende de mim. Então eu tenho que rever todos os meus conceitos, para que esse Deus maravilhoso, Ele possa habitar em mim, assim como Ele quer. Porque a vontade de Deus é estar no meio do povo. O tabernáculo é construído para Deus habitar no meio do povo. Deus queria ter comunhão direta com o povo. Deus queria ser o centro do seu povo. Em Êxodo 20, irmãos, no capítulo 18, Deus queria conversar com o povo. Deus chama o povo na sua presença. Mas aqui no versículo 18 do capítulo 20 do Êxodo, a palavra de Deus diz assim: todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Tudo isso que está acontecendo ali, olha, os trovões, os relâmpagos, o tocar da trombeta, um monte fumegante, tudo isso que está acontecendo ali é a presença de Deus ali, é o próprio Deus ali. Mas o povo fica de longe. Por que o povo fica de longe? Porque tem medo. Eles ficaram com medo e disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Nós não queremos ouvir a palavra de Deus diretamente conosco. Fala você, Moisés. E você falando, nós vamos ouvir. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Ao mesmo tempo que eles não queriam estar na presença de Deus, eles sabiam da situação da vida deles, e que eles não poderiam estar na presença de Deus.
E isso, irmãos, às vezes acontece conosco. Nós sabemos do que ocorre na nossa vida. E nós não vamos aos pés do Senhor, clamando pela misericórdia do Senhor, clamando pela graça do Senhor. Nós não queremos estar na presença de Deus. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Enquanto o povo foge de Deus, Moisés se aproxima de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer da igreja. Por isso, como nós ouvimos na oração do nosso irmão, tende-vos por intrepidez entrar no Santo dos Santos. Está lá em Hebreus 10. Por esse novo e vivo caminho, o sangue de Cristo derramado na cruz. No momento em que Jesus diz ao Pai: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o verso que rasga de alto a baixo, aquilo que impedia nós de estarmos na presença do Senhor, agora nos é permitido através do sangue de Cristo. E o Senhor nos convida a estarmos na sua presença, constantemente, diariamente, todo instante da nossa vida, estar na sua presença, firmar nele, lançar os alicerces da nossa vida na rocha, para quando vir os tempos difíceis, nós não sermos abalados, porque a dificuldade vem, a dificuldade da igreja, a dificuldade do povo lá do mundo, mas a diferença é que nós estamos alicerçados na rocha, o Senhor nos sustenta. E o homem foge da presença de Deus. O Senhor chama Jonas para ir clamar contra Nínive, uma cidade sanguinária, que executava os seus em praça pública e deixava exposto para todos verem. Nínive, cidade de sangue. Terrível o que acontecia lá. O Senhor chama o seu profeta ali naquele momento e fala: você vai lá e vai clamar contra Nínive. Mas o que Jonas faz? Ele foge da presença do Senhor, ele desce até Jope, compra sua passagem e entra no barco rumo a Tarsis. Mas o Senhor vai lá, porque há uma missão a ser cumprida, porque através do chamado há um propósito. Ninguém foi chamado para ocupar um assento numa assembleia e só estarmos aqui reunidos, lermos a palavra, ir embora para casa e depois voltarmos outro dia, numa próxima oportunidade. Não, nós fomos chamados com o propósito de anunciar, sim, de falar do amor de Deus, sim, de falar da urgência da salvação através de Cristo crucificado e ressurreto. É para isso, a igreja é para isso. Mas muitas vezes nós somos omissos a isso, e nós deixamos de anunciar a outro que o Senhor é presente na nossa vida e que Ele também quer ser presente na vida desse outro. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando nós buscamos a Cristo em espírito e em verdade, acontece o que aconteceu com Moisés lá no monte. Porque Moisés, ele conversava com Deus face a face, boca a boca. E quando Moisés descia, o povo não conseguia olhar para o seu rosto. Por quê? Porque a presença de Deus nele era evidente. A presença de Deus na vida de Moisés
transbordava. O povo não podia olhar, ele tinha que cobrir o seu rosto com um véu. Sabe por quê? Porque para Moisés não havia mistura de mundo secular com mundo espiritual. Para Moisés era Deus, unicamente Deus. E ele conduziu o povo no deserto. E nada faltou para o povo. O povo sim sentiu falta do Egito. Mas uma vez passado o Mar Vermelho, nunca mais volta para o Egito. O povo murmurou sim, provocou a Deus no deserto. Mas Moisés se manteve firme. Homem manso, obediente. E quando nós buscamos a Deus em espírito e em verdade, a presença de Deus reflete em nós. Porque é assim lá em Atos. Aqueles são do caminho. Por quê? Porque eles buscavam a Deus em espírito e em verdade, e unicamente a Deus. Não se envolvia em coisas relacionadas ao momento da época, mas Cristo era o foco único deles, e por onde eles passavam, a presença de Deus era percebida. Aqueles são do caminho, e sem mesmo perceber, Pedro é reconhecido. Você é um daqueles que estava com ele. Você começa a tomar feição do seu mestre. Você começa a ser aperfeiçoado a Cristo quando você se dispõe a andar com Deus. Enoque andou com Deus até o momento que ele não era mais desse mundo, e Deus o tomou para si. Ele começou a andar com Deus e andar com Deus. E a presença de Deus mais e mais na vida dele, que Deus o tomou para si. Há um momento na vida de Jesus que ele é questionado, ele é indagado por um jovem. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: você tem observado todos os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Sim, desde a minha mocidade eu tenho feito tudo isso. Talvez ele estava querendo se auto-justificar diante de Jesus ali, achando que não precisava de mais nada. Eu tenho observado todos os mandamentos. É como Paulo disse, como observador e cumpridor da lei, sou fariseu. E esse jovem aqui diz: não, eu tenho observado todos os mandamentos, eu tenho praticado todos, achando que a religião ia justificar. Mas Jesus diz para ele: falta uma coisa para você, só uma coisa. Vai, vende tudo que tem, aí você vem e me segue. Mas eu aprendi esses dias aqui que essa coisa que faltava para ele não era vender os seus bens, mas era seguir a Cristo. Ele encontrou dificuldade nisso. E seguir a Cristo nada mais é do que a presença de Cristo na sua vida, onde a sua comida consiste em fazer a vontade dele. E aquele jovem virou as costas. Ele não quis saber de Cristo. Ele não quis a presença de Cristo na vida dele. Ele virou as costas e foi embora. Ele preferiu ficar com as suas riquezas seculares, sem saber que Jesus oferecia para ele um tesouro celestial eterno, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões roubam. Ninguém pode tirar. É eterno. A presença de Deus na nossa vida é eterna, ninguém tira. Mas nós podemos nos afastar de Deus. As coisas nos afastam de Deus. E nós precisamos tomar cuidado,
porque não nos falta a palavra de Deus. Nós somos orientados. A Bíblia nos orienta. Como igreja, nós nos orientamos uns aos outros dentro da palavra de Deus, nada mais além da palavra de Deus, para que não haja confusão. Quando entra outra coisa além da palavra, causa confusão, e aí vem a divisão. Eu falo isso porque eu estou entristecido nesse momento, irmãos, pelos nossos irmãos lá. Eu os recebi na minha casa quando estiveram aqui. Mas eu creio que Deus vai estar fazendo a obra na vida deles. Está fazendo. São filhos de Deus. São os nossos irmãos. Nós estaremos orando por eles. Lá em Ezequiel 14, Ezequiel 14, do 1 ao 5, a palavra de Deus fala assim: então vieram ter comigo, Ezequiel falando, então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. O povo apartou-se de Deus. Não foi Deus que apartou-se de Deus, mas o povo apartou-se de Deus. E o problema está no coração. Ídolos levantados no coração. E eles se apartaram de Deus. E como eu falei para os irmãos, que Deus sempre quis manter um relacionamento íntimo de pai para filho com os seus. Nós percebemos no momento da criação, quando Deus cria o homem. Deus criou tudo a partir da sua palavra, e a partir da sua palavra tudo que não existia passou a existir. Mas quando Deus vai criar o homem, então há uma reunião da Trindade, que entra num consenso de criar o homem. E o Senhor diz: façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus desce na terra e toma do pó da terra e confecciona então o homem a sua imagem e a sua semelhança. A sua imagem é aquilo que é externo, mas a sua semelhança fala daquilo que é eterno, daquilo que é interno. Deus cria o homem à sua imagem, e o sopro de vida traz ao homem a semelhança de Deus. Presença de Deus no homem agora. O homem passa a ser agora um ser vivente, criado por Deus, para ter um relacionamento direto com Deus. E nós vemos tudo o que aconteceu, que nós já falamos. Deus trata com o homem por amor e misericórdia, mas o homem rejeita. Foi assim com Caim. Quando desagradou do seu irmão Abel por ter oferecido oferta melhor que a sua, e Deus ter atentado pela oferta do seu irmão, o semblante de Caim, a palavra de Deus diz que o semblante dele descaiu. Mas o Senhor, por amor e misericórdia, o Senhor vai tratar com ele. O que aconteceu, Caim? Por que você está assim? Se você proceder bem, você será aceito. Mas se você proceder mal, o pecado jaz à porta.
Deus dá um alerta a ele, porque Deus sabia os intentos do coração dele. Deus conhecia os seus pensamentos. Mas a presença de Deus não era real na vida dele. E por isso aconteceu tudo o que aconteceu. Mas a presença de Deus era real na vida de Abel. E ele mostrou isso em obediência, oferecendo sacrifício agradável a Deus, tendo Deus como primazia e oferecendo a Deus o melhor de tudo aquilo que ele possuía. Oh, irmãos, isso é para reflexão nossa, para o nosso dia a dia, buscarmos a Deus ansiosamente. Sabe por quê, irmãos? Porque ansiosamente estava Cristo, quando pediu aos seus discípulos, ordenou para que eles preparassem a Páscoa, naquele cenáculo todo ali. Os seus discípulos vão e preparam, e Jesus sentado à mesa, ele diz: eu desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Eu desejei ansiosamente estar presente convosco nesse momento. Não é para nós refletirmos, irmãos? Quando nós somos convidados a sentar à mesa do Senhor, num dia em que a ceia é celebrada, é o corpo e o sangue de Cristo moído ali na cruz. Qual que é o nosso ânimo para estarmos aqui? Qual que é a nossa vontade de estarmos aqui? Mas uma coisa é certa: o Senhor tem desejado ansiosamente que nós estejamos assentados com Ele na sua mesa. Os dias são difíceis. Os dias são difíceis, irmãos. É difícil. É difícil eu estar atento à palavra de Deus 40 minutos. Porque o sono vem, começo a divagar, começo a viajar. Mas atente à palavra, porque a palavra de Deus é importante, ela tem que ser primazia na nossa vida. Viu? Não por mim, pela palavra de Deus. Não perca tempo, não. Mais 5, 10 minutos a gente já termina. Quando Deus chama Abraão, Deus chama um homem para servir a Ele, os seus propósitos, estar com Ele e fazer a partir dele uma nação que viria a adorar o seu nome. E no momento que Deus chama Abraão, Ele diz a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Se você não andar na minha presença, eu não serei contigo. Era isso que Deus estava passando para ele. Mas anda na minha presença e ser perfeito. Eu serei contigo. Farei de ti uma grande nação. Não, meus irmãos, não é fácil. Servir a Deus é difícil. É difícil. Mas Deus não disse que seria fácil. Ele disse que seria conosco. Sabe por quê? Porque Moisés fala para ele no momento que Moisés é chamado: mas quando eu chegar lá no Egito, o que eu vou dizer? Como que eu vou dizer para um povo que até já esqueceu quem o Senhor é? Moisés, você fala que o eu sou te enviou. Eu sou contigo, Moisés, em tudo aquilo que você precisar. Se você precisar de pão, eu serei pão. Se você precisar de água, eu serei água. Se você precisar de roupa, eu serei roupa. Eu serei a sua suficiência. Eu sou contigo, não temas. Do que nós temos medo, irmão?
Nós estamos temendo o quê? Nesse momento do nosso país? Que esse ou aquele tome o poder? O nosso Deus é que nos sustenta, porque Ele é poderoso. O nosso Deus é que provê todas as nossas necessidades, porque Ele é poderoso. Não devemos temer o que virá a ocorrer amanhã. O que o Senhor quer é que nós descansamos na suficiência dEle. O que o Senhor quer é que a presença dEle seja real na nossa vida. É hora de acordarmos, irmãos. É hora da igreja acordar. Há um chamado estabelecido e um propósito a ser cumprido. Meus irmãos, teria mais coisas para dizer, mas eu queria encerrar justamente em Êxodo 33. Há um corrido aqui no versículo 32, em que o povo está sem paciência de esperar o regresso de Moisés. Moisés está lá no monte, Deus está conversando com ele, tratando com ele, dando todas as diretrizes para conduzir o povo. Cerca de 40 dias, 40 noites, Moisés passou ali conversando com Deus. O povo está impaciente lá embaixo. Na dificuldade de Moisés, no seu chamado, quando ele diz para Deus: Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei falar direito. O Senhor dá a ele, a Arão, o seu irmão, para o ajudar. Mas esse Arão aqui, o sacerdote, estabelecido por Deus, ele é agora cercado pelo povo, e o povo pede a ele um Deus que vá adiante deles. E eles falam: porque se Moisés, nós não sabemos o que aconteceu, pode ter morrido lá em cima, lá não volta mais. E Arão dá o que o povo quer. Diferente de Paulo, quando Paulo diz: olha, se eu for agradar a homem, certamente eu vou desagradar a Deus. Por isso, irmãos, se um dia eu estiver aqui e faltar com a palavra de Deus, eu estarei agradando a igreja, mas não é esse o meu intuito. O intuito é falar da palavra de Deus, mesmo que desagrade a alguns ou a todos, mas o importante é que a palavra de Deus está sendo anunciada. Está sendo anunciada. E é isso que Paulo diz: se eu for agradar a homens, eu desagrado a Deus. E Pedro diz também: importa obedecer a Deus e não aos homens. Né? Mas na dificuldade de Moisés, Deus dá a ele Arão como suporte. Mas o povo vai a Arão agora e pede um Deus. E Arão diz: então pega as argolas, os brincos e todos os pendentes das suas esposas lá e filhas e traz. Tudo que é de ouro. Um bezerro de ouro é confeccionado ali e é apresentado. A palavra de Deus diz: esses são os deuses que te tirou do Egito. Por quê? Era um bezerro só. Mas nós sabemos que os deuses da época, a maioria deles eram representados como uma imagem de um touro. E Arão fala: amanhã nós faremos festa ao Senhor. A verdade é que ali Arão estava querendo associar Deus a esse bezerro. Por isso que daí eu falo, irmãos, Deus não se associa com nada. Ele não divide a sua glória com ninguém. E por isso que nós vamos entender que a presença de Deus em mim depende de mim, diante dele. O que eu tenho buscado, o que eu tenho feito, associar Deus
A coisa secular, Deus não se faz presente na minha vida. Ou Deus é tudo em mim, ou Deus não está presente. Porque naquele momento, Arão quis associar a Deus verdadeiro a imagem daquele bezerro. É só a gente ler. Mas Deus disse: não, Moisés, você desce, porque eu vou exterminar aquele povo. O povo que você é o povo, Moisés, que você tirou do Egito. Mas Moisés tinha uma intimidade com Deus ali, um relacionamento com Deus ali, tão íntimo, de pai para filho, que Moisés clama a Deus pelo povo: Senhor, é o seu povo, foi o Senhor que tirou. E mais para frente nós vamos ver que Deus então, por Moisés, não extermina o povo, porque Deus diz: eu vou acabar com todos, é um povo de dura serviço, e a partir de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. A partir de você. E o Senhor então não extermina aquele povo por causa de Moisés. A palavra de Deus diz que Deus se arrependeu. Não o arrependimento humano, mas Deus não fez aquilo que ia fazer por misericórdia e graça. Mas a verdade, irmãos, é que Deus fala para Moisés: então você pega o povo e sobe daqui, porque o destino daquele povo era Canaã. E eu vou mandar um anjo com você, porque se eu for no meio dele, eu vou exterminar. Mas eu vou mandar um anjo. E quando nós chegamos aqui, no versículo 33, disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, os heveus, jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que não te consuma eu no caminho. Então nós vemos aqui que Deus, Ele não se agradou daquele povo, mas por Moisés, Deus então permite que aquele povo continue. Mas quando chega no versículo 12 aqui, olha, disse Moisés ao Senhor: Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença, Moisés, irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Aí diz tudo, irmãos. Sabe por quê? Porque lá, em 1 Pedro 2,9, a palavra de Deus diz justamente isso: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo separado de todos os povos da terra. João 17. Povo sem raiz nesse mundo, onde a presença de Deus é real, onde a Shekinah de Deus é real.
onde nós somos templo do Espírito Santo e refletimos a luz de Cristo através da nossa vida. Nada pode nos impedir de ter comunhão com o Senhor, porque o Senhor nos dá livre acesso através do sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário. Mas a presença de Deus em mim depende da minha conduta, porque o Senhor está às portas batendo. O Senhor está do lado de fora. E as coisas seculares nos têm impedido de estar na presença de Deus. O Senhor quer primazia. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso, irmãos. A palavra de Deus para mim essa noite. Que Deus continue nos abençoando. Amém. Que Deus continue falando aos nossos corações. Amém. De tudo que pode nos acontecer, irmãos. Que nós possamos dizer, como o salmista diz: quem mais tenho eu no céu? Quem mais? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraze na terra. Só o Senhor. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.